Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Este é o PTK e Pipoca começando aqui com mais um vídeo. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, e vamos continuar aí a nossa série falando sobre os filmes da franquia Piratas do Caribe, que completou 20 anos aí no último 9 de julho, né, da estreia do primeiro filme, ou seja, também da franquia. E aí eu já postei um vídeo aí falando sobre A Maldição do Pérola Negra. Caso você não tenha visto, vou deixar o link aqui no card. E agora eu vou trazer aqui para vocês uma análise de O Baú da Morte, a sequência aí lançada lá em 2006. Mas antes disso, pedir para você não esquecer de já deixar o seu like aqui no vídeo, também se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. Sem mais delongas, vou rodar a vinheta e a gente volta já já para falar de Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Lembrando para vocês que o vídeo contém spoilers, então caso você não tenha assistido Piratas do Caribe, O Baú da Morte, recomendo que você vá assistir primeiro, inclusive está disponível lá no Disney+. Mas se você não se importa com spoilers ou já assistiu o filme, bora continuar. Bom, a gente tem aí de volta o elenco que a gente já tinha visto lá no filme anterior, pelo menos a galera aí que sobreviveu, né? Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley encabeçando aí essa galera. Também temos o Gore Verbinski de volta na direção e o Ted Elliott e o Terry Russell escrevendo mais uma vez aí o roteiro. Quando a sequência foi encomendada aí pela Disney, eles pensaram, né, já diretamente em fazer uma trilogia e não só uma sequência, então pensaram aí em O Baú da Morte e Piratas do Caribe no Fim do Mundo, né, fechando essa trilogia aí, e eles começaram a pensar nessa história em 2004, né? Assim que eles terminaram todo o trabalho ali, toda a jornada de bilheteria, foi consolidado ali o sucesso da Maldição do Pérola Negra, então eles começaram a pensar, né? A Disney encomendou ali e começou a ser desenvolvido o filme que foi gravado ali ao longo de 2005, não só O Baú da Morte, como No Fim do Mundo também, né? Os dois filmes foram gravados juntos ali, inicialmente ali pensando numa história final para dividir entre esses dois filmes o que a gente vê acontecendo, né? Até porque o final de O Baú da Morte ele é meio que um final ali que deixa um gancho, né? Não termina toda a história naquele filme ali, porque a gente teria um terceiro que já tinha sido pensado e gravado junto, o que deu uma outra logística para a gravação, porque eles tiveram uma locação externa só no primeiro filme, agora eles tiveram várias outras locações externas, né? E aí foi um sucesso assim, né? Apesar das críticas serem mistas à época, foi um sucesso aí que bateu $1 bilhão, sendo o terceiro filme a conseguir chegar a esta marca, né? E também foi indicado a 4 Oscars, vencendo aí o Oscar de melhor efeitos visuais, que são épicos, inclusive, e envelheceram muito bem, muito melhor até do que o primeiro filme, né? Os efeitos visuais desse segundo envelheceram muito bem. Apesar de a gente não ter tantas inventividades em questão de criação de situações, né, como a gente tinha no primeiro filme, uma certa originalidade, eu acho que também se deve muito ao fato de que a gente já tinha uma franquia estabelecida ali, apesar de a gente ainda estar no segundo filme, então a gente, né, pode ficar com uma sensação de que, bem, a gente não está vendo nada tão diferente, tão novo. Mas eu acho que o roteiro é muito bem estruturado, ele conta uma história bem legal, assim. Eu acho uma história bem interessante dessa busca, né, do que a gente chama de MacGuffin, né? Primeiro a gente tem um desenho da chave para encontrar a chave, encontrar o que ela abre, né, usar o que ela abre. A gente tem todo mundo atrás ali do famigerado Baú da Morte, né? A gente tem o Bill Nye fazendo brilhantemente ali o David Jones e o mítico holandês voador, né? Apesar de a gente já ter tido o Pérola Negra amaldiçoado no primeiro filme, a gente tem o holandês voador também amaldiçoado, então parece um pouco aí uma repetição de história, né? A gente vai ver mais lá pra frente na franquia que a gente vai ter mais uma tripulação amaldiçoada aí. Mas eu acho aqui bem interessante porque o David Jones é muito bem composto, ele se torna um vilão de blockbuster muito interessante, um dos mais marcantes aí da história do cinema pipoca, e ele é muito bem interpretado pelo Bill Nye, e obviamente os efeitos visuais ali, toda a capturação de movimentos para criar a imagem dele e toda a tripulação do holandês voador é muito interessante. E a gente também tem a chegada do Stellan Skarsgård, aí como o pai do Will Turner, também brilhantemente
composto pelo Stellan aí, e a gente se aprofunda um pouco mais tanto na história do Will, como a gente vê também um caminho mais interessante para Elizabeth. E agora os dois aqui, para mim, eles vendem muito melhor o romance, que eu achei um pouco off lá no primeiro filme. Eu não comprei tanta ideia dessa química, dessa paixão entre eles, e aqui eu compro bem mais. E eu gosto muito como eles vão conduzindo esses personagens. O Will já está ali notoriamente se tornando um pirata, e a Elizabeth está se empoderando para além do que se espera das moças da época. Então isso também é interessante para ver o enredo entre os dois e a jornada deles mesmos individualmente. E a gente vai ver as repercussões disso, como a gente já bem sabe aí, no fim do mundo, tanto para Elizabeth quanto para o Will, quanto para eles como um casal aí, o que também é interessante de ver. O Jack aqui tá cada vez mais hilário, cada vez mais divertido, né? O Johnny Depp, como eu já falei no vídeo anterior, ele parece que nasceu para esse papel e ele diverte muito, e ele se diverte muito, o que acaba divertindo a gente. Ele tá hilário aqui, temos cenas emblemáticas como a Ilha dos Canibais e tudo mais, mas aqui a gente vê uma faceta do Jack que tinha visto no primeiro filme, que é uma faceta um pouco mais dramática, já que ele teme ali pela própria vida dele, né? Já que ele tem uma dívida aí com o David Jones, e também tem toda a questão do Kraken aí que está perseguindo ele, e toda essa questão que também é muito interessante. Eu acho que todas as articulações políticas, as questões históricas, toda a mitologia que vai sendo aprofundada, os novos personagens que a gente vai encontrando aqui, as novas histórias mitológicas, a forma que esse roteiro estrutura tudo isso e monta essa história é muito legal pra mim, assim, eu gosto muito, e gosto também da direção que o Gore Verbinski dá, porque a gente continua bem dosado o senso de aventura, as cenas de ação bem articuladas e o tom cômico. Aquela cena de luta ali entre o James, o Jack e o Will é muito divertida. Depois tem a questão da roda e eles lutando e o baú vai de um lado para o outro. Eu acho um momento bem divertido assim. Eu acho o filme muito bem dirigido. Eu acho que ele é bem estruturado e eu acho ele bem divertido assim. A gente traz todas essas questões, como eu falei, né, históricas. A gente faz essa mistura, aprofunda a mitologia, apresenta novos personagens, mostra novas situações, novos cantos, novas histórias ali. A gente tem a mítica Companhia das Índias Orientais ali, citada, né, um pouco fazendo parte também do enredo. Então eu acho que funciona muito. A gente tem o David Jones como um grande vilão ali, né, um marcante vilão de filmes de blockbuster, né? Assim, é um dos maiores aí, mais lembrados, mais memoráveis do cinema pipoca. Então eu acho que tudo funciona aqui. Eu acho que ele pode ser um pouco, o enredo pode ser um pouco truncado aqui, e pode incomodar. Eu acredito até que as críticas mistas que o filme recebeu à época são por causa disso, porque o roteiro é um pouco truncado. E eu acho que isso se deve muito a eles terem pensado na sequência do primeiro filme como dois filmes para montar uma trilogia, terem feito esses filmes de uma vez, né, gravado tudo junto, pensado tudo junto. Então eu acho que ele pode parecer um pouco truncado ali, porque algumas coisas ficam para depois, porque aí vão guardando algumas questões, algumas sequências para o No Fim do Mundo que vem a seguir. Então talvez isso tenha prejudicado um pouco o enredo, o desenvolvimento desse segundo filme. Mas tirando isso, ele é um filme para mim que funciona muito bem. Ele é bem divertido, eu gosto bastante, é um dos meus favoritos assim. O Dariusz Wolski também trabalha muito bem aqui na cinematografia, tanto nas montagens cênicas quanto na iluminação. Eu acho que ele trabalha muito bem com as luzes naturais, que são bastante utilizadas, já que eles usam muitas locações, né, reais ali no filme, né? Eles vão muito gravar em locações externas, então ele trabalha muito bem a iluminação, faz boas cenas também de mar, de fundo do mar, né? Eu acho que é um trabalho de cinematografia que ele consegue fazer competentemente bem, assim como no primeiro filme. Então eu gosto também bastante, assim como a trilha sonora do Hans Zimmer aqui também gosto bastante. Talvez eu goste um pouquinho mais da primeira do que dessa, mas eu gosto também bastante dessa aqui. Então é isso, o vídeo de hoje termina por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você acha de Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar as notificações. Também me segue aí nas redes sociais, porque lá posto bastante conteúdo complementar sobre filmes e séries, e eu tenho certeza que você vai curtir.
Então, até breve, a qualquer hora, em um próximo vídeo. E semana que vem tem um vídeo de Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Tchau, tchau.